Bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda, Soraya. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar aqui sobre comparação e autoestima. Quem de vocês aí já não esteve nesse lugar, já não esteve com essa preocupação, com essa questão aí, né, na sua cabeça, com as coisas que você vem vivendo? E aqui a gente vai falar sobre isso, né? Eu vou trazer aqui como que você vai se libertar de tudo isso, como que você vai começar a se valorizar. É importante a gente também entender quais são os conceitos de autoestima, o que é, o que não é, o que a comparação faz com a nossa vida, nos nossos resultados, que isso não tem só a ver com a nossa aparência, tem a ver com o nosso trabalho, com os nossos resultados financeiros, e como a gente se sente, se enxerga. Eu falei sobre isso no story hoje, né? Sobre a lente que a gente tem com relação a nós mesmos, né? Seja bem-vinda, doutora Vanessa, minha xará, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E aí eu vou apresentar aqui para vocês, né, para a gente se entender um pouquinho mais sobre isso, né? Quantas vezes você já se comparou com outra pessoa? Você já comparou, seja você fisicamente, as suas qualidades intelectuais, de personalidade, seus resultados, sejam eles financeiros, o que você já conquistou aí na sua vida? Seja bem-vinda, Ribeiro, seja muito bem-vindo. E aí a gente vai entender sobre isso, né? Quantas vezes você já se colocou nesse lugar? Entender o que é, né? Você, mulher, quantas vezes você já se sentiu inferior, né? E aí isso interfere na sua autoestima. Só que o que é essa autoestima, né? Muitas vezes a gente acha que é necessário simplesmente ter autoestima no sentido de olhar no espelho e se achar bonita, de estar bem maquiada, bem arrumada, né, com roupas, né, que você gosta, unhas feitas, cabelo feito, e não tem a ver só sobre isso, né? Quantas vezes você tem até uma certa autoestima em alguma área da sua vida, mas em outra existe um buraco, existe ali uma ferida, algo que se alguém tocar ali, você desmorona. Então, a gente tem que entender que quando você de fato tem a verdadeira autoestima, é independente de qual área da sua vida isso está acontecendo. Você é confiante, né, em quem você é, no que você acredita, e qualquer pessoa que venha a falar sobre isso com você não vai te afetar, não vai afetar o seu estado de humor, né? Então, você não vai ficar se questionando. Quantas vezes você já se observou, você já se viu ali sozinha e começou a se questionar sobre o que você é, se você realmente é inteligente, se você realmente é bonita, se as pessoas realmente te valorizam no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E aí você começa a se achar não suficiente. Quantas pessoas você conhece que é assim? E que você sabe que tem potencial naquela pessoa, que ela pode muito mais, mas ela mesma não acredita. Ela mesma não confia no potencial dela. E ali vão surgindo situações que, se qualquer pessoa, qualquer situação te abala, te deixa em um estado de humor diferente do que você realmente é, do que você realmente faz parte da sua essência, isso é sinal de que você não tem a autoestima, né? E a gente às vezes está depositando ela ou em um único lugar, coisas em que nós somos autoconfiantes, nós sabemos lidar bem com aquilo, ou simplesmente no fato de que se eu estou bem vestida, se eu estou bem arrumada, eu estou bem, eu me sinto bem. Mas e quando você acorda e se olha no espelho? Exatamente do jeito que você acordou. Como que você se sente? Como que você fica? Mas se eu te perguntar se você tem alguém aí, seja da sua família, seja alguém de um relacionamento, o que você espera dessas pessoas? Que eles te amem exatamente como você é, independente da forma que você acorda, independente do estado de humor que você está, independente dos seus resultados financeiros, profissionais. Mas você espera isso dessas pessoas, no entanto, você mesma não tem isso com você. Imagina o fardo que é essas pessoas carregarem essa responsabilidade. Então, sobre isso também é autoestima.
Então, a gente tem que entender que as pessoas não podem ter esse poder sobre nós. Bem-vinda, Mupetes. E entender que se em algum momento você tem dúvida de quem você realmente é, sobre você, sobre o que você acredita, você não se conhece o suficiente, você não sabe quem você é, o que você acredita, o que você é capaz, você está dando na mão dessas pessoas essa autoridade, esse poder de dizer para você quem você é, de falar para você o que você pode, o que você não pode. A verdadeira autoestima, ela não é abalada quando você tem maus resultados. Ela não é abalada quando alguém critica você sobre a sua imagem, sobre o seu comportamento, sobre quem você é, ou sobre você não se sentir pertencente. E aí nós temos algumas perguntas que normalmente as pessoas que têm essa baixa autoestima se fazem. Será que as pessoas gostam mesmo de mim? Será que eu sou suficiente? Será que eu sou boa o suficiente para esse cargo, para esse relacionamento, para essas pessoas, para esse ambiente que eu estou? Se alguém te convida para estar em algum lugar, para ir em algum lugar, quais são as dúvidas que passam pela sua cabeça? Será que eu vou saber me comportar? Será que eu tenho roupa para isso? Será que as pessoas vão me aceitar, vão me rejeitar? Será que eu mereço estar nesse lugar? Será que eu mereço esse relacionamento, essa promoção? É muito comum também, muitas vezes, a gente se agarrar a uma única porção nossa que a gente confia, que a gente acredita, e a gente coloca e deposita tudo naquela versão, tudo naquela porção nossa. Como, por exemplo, quando eu tenho uma habilidade, e eu posso ser autoconfiante naquela habilidade que eu tenho, mas em outras áreas da minha vida, não. E aí, consequentemente, quando essa outra área da minha vida não vai bem, ou quando é apontado algum defeito sobre essa outra área da minha vida, é onde eu me desestabilizo. Então, a gente tem que olhar para esse pilar da autoestima, porque é a partir dela que todos os outros resultados vêm, relacionamentos, profissional, financeiro. Quando a gente entende o quanto é importante a gente não estar cercado somente de pessoas que nos elogiam, porque normalmente uma pessoa que tem à volta dela só pessoas que a elogiam, que não aceitam a crítica, isso não quer dizer que ela tem autoestima, pelo contrário, ela está buscando ali se fortalecer somente nas qualidades dela. E o nosso processo de evolução depende dos nossos problemas, das nossas diferenças, dos nossos defeitos. Ninguém é perfeito. Uma pessoa que tem autoestima, ela consegue entender e aceitar isso. Que ela não é perfeita, mas que ela pode ser excelente no que ela faz, no que ela quer, no que ela busca. Então, a gente tem que entender que um comentário contrário àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer, que a gente busca, vai fazer com que eu possa me expressar, mas muitas vezes a pessoa que não tem autoestima, ela sequer consegue se expressar, porque ela tem tanto medo de ser rejeitada, ela tem tanto medo de não pertencer, que ela vai, se moldando aos ambientes, às pessoas, aos relacionamentos, e ela vai perdendo a sua essência. Você vai se perdendo de você. Você tem medo que a sua pior versão seja descoberta. E aí você vai se moldando, você vai se encaixando. Consequentemente, para isso, eu acabo criando uma personalidade, uma personagem para mim, para eu me encaixar, para eu pertencer. Mas ninguém tem esse poder de falar para você o que você deixa de ser. É o que você acredita sobre você. Se todos os comentários ou resultados, ambientes, locais que você está, estão te abalando emocionalmente, estão te deixando mal estabilizado, desestabilizado emocionalmente, é porque dentro de você, você acredita no que estão te falando. Você acredita que aquilo que estão te apontando é verdade. Você leva as coisas tudo para o pessoal.
Quando chega alguém e te traz algum resultado ruim, por exemplo, no seu trabalho, você não entende aquilo só como algo sobre o seu trabalho, você acha que é com você. Aquela dor que você sente porque você acha que é com você. Você é humano, você vai engordar, você vai emagrecer, você vai errar, você vai acertar, você vai perder, você vai ganhar. Você não é perfeito. Tudo bem com isso. Você não precisa ser quem é. Não tem nada de errado com você. Porque essa, muitas vezes, é a sensação que a gente tem de que tem algo errado comigo, não é possível. Eu tenho alguma coisa comigo. Sempre tem algo para alguém apontar, sempre tem algo para alguém dizer. Quando a gente entende que a comparação, que eu tenho falado muito sobre isso essa semana, né, ela é um mecanismo natural do ser humano. Só que vai depender de como a gente utiliza. Quais os resultados, bons ou ruins, que isso vai me trazer? Isso pode ser bom, mas pode ser prejudicial. Eu vou usar essa comparação como inspiração, eu vou usar somente para me colocar ali como vítima das circunstâncias, da situação, me diminuir, me sentir impotente. Não vou conseguir utilizar dessas referências externas que eu tenho para me potencializar, para melhorar, para mudar. Eu vou usar somente como uma muleta, como um gatilho para dizer, realmente não posso, eu não consigo, eu não mereço. E aí eu acabo entrando num looping de condenação. Eu fico só me condenando por tudo aquilo que eu não consigo ser, que eu não consigo ter. A falta de autoestima está relacionada à depressão. Ontem eu coloquei, né, para vocês um vídeo falando sobre isso, 2, na verdade. Tem a ver também com relacionamentos nos quais você não pode se expressar, nos quais você não pode ser você mesma, nos quais você tem medo de falar que você não concorda, que você pensa diferente. Quantos desses relacionamentos, não só amorosos, mas familiares, de amizade, de trabalho, você está se colocando nesse lugar? Quantas vezes você cala as suas verdades, você cala as suas verdadeiras intenções? Esses relacionamentos, esses ambientes, esses locais que são tóxicos nesse sentido, eles não te deixam impor limites, porque você tem medo de não pertencer, você tem medo de não ter um outro lugar, e você vai aceitando estar ali. Ou então você simplesmente entende que é hora de mudar. Você deixa essas pessoas, você deixa esse lugar, você deixa esse trabalho, mas dentro de você, você não trabalhou o que precisava ser trabalhado. Você não olhou o que precisava ser olhado. Você só trocou de ambiente, de pessoas. Consequentemente, aquilo que não foi resolvido, a raiz do problema, que é o que eu trago para vocês no diagnóstico, continua lá. É como fazer uma hipnose. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque na hipnose você até cria novos caminhos neurais, que eu também falo muito aqui. Só que você criou um novo caminho neural, mas não resolveu a raiz do problema. E aí a raiz continua. Se você come, você deixa de comer e passa a ficar, a fumar, a beber, a procrastinar, a assistir séries, ou vice-versa, deixa de fumar, mas passa a comer, passa a beber. Foi a raiz do seu problema. Onde tudo isso começou? Por que você tem a baixa autoestima? Por que você não acredita em você? Se nós pensarmos que nós nascemos com nosso HD, que eu costumo dizer, nossa mente limpa, né, que ali não tem nada, não tem julgamento, não tem nada, ali estava limpo. Alguém nos ensinou, seja porque disseram, seja por espelhamento, você viu e começou a fazer, começou a entender que era com você, mas em algum momento isso começou. A questão é o quanto eu acredito que isso é verdade, o quanto eu permito que isso aconteça. Por isso que não adianta eu mudar de emprego, mudar de relacionamento, se eu não estiver curada, se eu não tiver entendido a raiz de onde tudo isso começou. Se você não se cura, se você não entende qual foi a raiz, o que vai acontecer? Eu mudo de emprego, tudo começa a ir melhor, começa a ir bem, só que na hora que a
aponta aquele defeito novamente, tudo vem à tona. O descrédito, o achar que é pessoal, o entender que eu não tenho jeito. Um relacionamento, a mesma coisa. Eu mudo de relacionamento, eu mudo de ambiente, eu mudo de pessoas. Mas na hora que eu me vejo numa situação em que pode ser que se eu discordar ali, eu não pertença mais àquelas pessoas, àquele ambiente, aquele relacionamento, eu posso não ser aceita por conta das minhas ideias, dos meus ideais, das minhas verdades, eu vou lá e me contraio, eu vou lá e digo, peraí, não, ok, me calo, eu concordo, para ser aceita, para me sentir pertencente. E aí, o que você tem que entender, que eu sempre trago aqui para vocês, não é sobre o outro, sempre é sobre nós. Se eu não olhar para mim, se eu não decidir mudar, se eu não decidir fazer diferente, as coisas vão continuar como estão. As coisas vão continuar da forma que está. Porque o que eu faço comigo é o que os outros vão fazer. Então, eis a maior questão. As portas já estão abertas. E aí eu tendo a atrair essas pessoas que vão reforçar as crenças de que realmente não tenho jeito, de que realmente não tenho valor, de que as pessoas não me reconhecem, de que eu não posso expor a minha opinião porque senão não vou ser aceita, que eu não sou bonita, que eu não sou inteligente. Mas isso começou na minha vida interna. Isso começou da forma que eu me vejo, da forma que eu me sinto. Nosso cérebro, falando aqui em neurociência, ele é programado para buscar referências que comprovem essas crenças, para buscar referências que comprovem aquilo que a gente viveu em algum momento. Por isso que, por exemplo, quando a gente tem uma questão ruim que aconteceu na nossa vida, nosso cérebro está sempre ali, voltando, falando, nossa, por que aconteceu isso? Não pode acontecer de novo. E quando é bom, a gente lembra por um período curto de tempo, mas tende a esquecer. O que aconteceu de bom, nosso cérebro não precisa ficar lembrando. Afinal de contas, ele já aprendeu, tá tudo certo. Agora, quando eu erro, ele tende a ficar buscando referências daquilo para que não se repita. Afinal de contas, o cérebro é programado para fugir da dor e buscar prazer. Então, eu vou sempre buscando cada vez mais por isso. Se eu não percebo o meu valor, eu estou sempre buscando por pessoas que ou me mostrem esse valor, enalteçam esse meu valor, ou que eu vá me moldando para me sentir pertencente, ter o valor que as pessoas acreditam que eu tenho que ter para ser aceita. Quando a gente fala sobre a comparação, a gente se sente o quê? Inadequada. A gente se sente fora do lugar. Isso causa ansiedade. Ansiedade é a preocupação com o futuro, é um medo. Na verdade, a ansiedade não é um sentimento, o sentimento é o medo que causa ansiedade, que é a questão medo do futuro. Isso pode gerar paralisia, seja de eu não conseguir avançar na vida, seja de eu não conseguir me manifestar, de eu não conseguir falar o que eu penso, o que eu acredito. Sentimento que eu falo. E aí eu gero um ciclo de autossabotagem. Eu começo a me comparar, a entender que eu não sou capaz, que acredito que eu vou. Eu começo a aceitar ter menos do que eu realmente mereço. Não achar que eu simplesmente não mereço. A crença vai ser fortalecida com a comparação e eu vou acabar colocando para mim intencionalmente lá no meu inconsciente limites e padrões para que eu não consiga avançar, para que eu não consiga atingir os meus objetivos. 90% do que nós fazemos é inconsciente. Eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece que faz isso? Você vê potencial nela, você vê que ela pode, que ela poderia ter, estar em outro lugar, mas ela não consegue, ela não dá conta. Ela não acredita, ela não entende, ela não se vê como ela realmente é. E aí você passa a achar que tudo é com você, que você sempre faz algo de errado, que o outro vai ser assim. Quem aí se identifica? Quem aí conhece pessoas que estão nesse lugar, que são desse jeito? Já compartilha.
leva aí para elas essa informação, quantas mulheres estão nesse lugar, quantas mulheres estão, né, vivendo, passando por isso sem perceber, que acreditam que só fazer o cabelo, fazer uma maquiagem, pôr uma roupa bonita, vai resolver a autoestima delas. Se eu não entender qual é a raiz do problema, eu vou continuar no mesmo ciclo, eu vou continuar com o mesmo padrão. E aí, o que eu faço para tentar compensar tudo isso, né? Inconscientemente. Eu vou querer agradar tudo e a todos a qualquer custo. Para me sentir aceita, para me sentir pertencente, para não me sentir inadequada, para achar que eu sou para achar que eu sou o suficiente para aquelas pessoas. Porque se eu não me sinto o suficiente, lembra as primeiras perguntas que a gente fez aqui no comecinho? Adequado. Então, eu vou entender e achar que agradando aos outros, as expectativas que eles têm sobre mim, é a forma que eu vou conseguir ser aceita. E eu vou me maquiando, né? A minha personalidade, eu vou me moldando, para não me encaixar naquilo que espero. Seja as pessoas, os relacionamentos, a família, o pai. E aí eu vou só tentando me encaixar e vou perdendo a minha essência. Quem é você de verdade? O que você acredita? O que você pensa? O que você acha sobre as coisas que estão falando à sua volta? Sobre as coisas que têm acontecido à sua volta e que você não consegue se posicionar? Você vai deixando a sua essência de lado para pertencer, para ser aceita, para ser validada. E para isso, se você começar a olhar para esse outro lado, você começa a entender que você está criando uma personagem. Você deixa de ser você para ser uma personagem. Muitas até têm essa personagem para algumas pessoas, para alguns ambientes, para alguns lugares, e até mudam de acordo com o lugar que está, as pessoas que estão falando. Você precisa acreditar e confiar no seu valor. E aí a relação entre comparação e padrões familiares também é existente. Assim como a gente se vê, como a gente se enxerga. Dá uma olhada nos padrões da sua família. Dá uma olhada para a sua história. Busca aí as referências que você tem na sua vida. Analisar os padrões que se referem à comparação e autoestima. Não existe relacionamento, trabalho, para preencher esse vazio. Só quando você tiver a verdadeira autoestima, de fato, que você se sentir inteira, que você se sentir amada por você de verdade, você vai atrair essas relações que vão te dar mesmo, né? Porque você deixa as portas abertas para essas pessoas. Quando você tem uma maior autoestima, uma melhor autoestima, você deixa de atrair e de estar presente em relacionamentos ruins, em relacionamentos tóxicos, porque não é mais compatível. Você não precisa mais de alguém para te validar, para te exaltar. Isso vai fazer com que você consiga se posicionar, com que você consiga ser você, mostrar a sua essência, te dar forças para seguir o que você acredita. Se você ficar só maquiando, né, com essa outra personalidade, com essa outra personagem, é como se você tivesse uma janela com vidro quebrado e fechasse a janela no dia de chuva. A janela que está com o vidro quebrado, a chuva vai continuar passando. Qualquer comentário que fizerem sobre você vai machucar. Qualquer problema que você tiver na sua questão financeira, do seu trabalho, dos seus resultados, porque você não foi lá e consertou o pilar da autoestima, você não foi lá e resolveu a raiz do problema, que era o vidro quebrado. Você foi lá e fechou a janela, mas o vidro está quebrado. Você foi lá e colou um plástico, tampou ali, mas o vidro está quebrado. Quanto maior é a distância entre a sua essência e essa personagem que você criou, maior vai ser o vazio, maior vai ser esse buraco. Não há relacionamento que você entre, trabalhe, que você faça, confiar e colocar, que vão mudar isso, porque é raiz. Mas o que não é autoestima?
E ali qualquer coisa que vier sobre algo que eu fiz de errado, sobre os meus resultados, vai me afetar se eu não tiver autoestima. Ter um ego inflado, falar para todo mundo, de pessoas à minha volta falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? É você aprender a gostar de você. Você é independente da forma como você está, arrumada, desarrumada, com o cabelo arrumado, não arrumado, na hora que você acorda, se você ganhou peso, se você perdeu peso, se você tem bons resultados financeiros ou não, se você tem bons resultados no trabalho ou não, se você recebe um bom feedback ou não. E como eu faço para conseguir melhorar a minha autoestima? Me fortalecer. Eu tenho que desenvolver autoconhecimento, eu tenho que desenvolver consciência sobre quem eu sou, sobre qual é a minha essência. Eu tenho que ser mais generosa comigo, dar valor às minhas conquistas, deixar a minha essência fluir, não ficar presa e encaixar, né, as expectativas dos outros, que os outros querem de mim, saber quais são os meus pontos fortes e fracos para poder ir melhorando cada um deles. Sentir que eu sou pertencente, independente de qualquer lugar que eu esteja, ou com qualquer pessoa que eu esteja. Eu pertenço à minha verdade. Ter permissão para falar, para mostrar o que eu penso, para ficar bem comigo, com os outros, sejam eles bons ou ruins, de acordo com o que eu acredito, acreditem eles ou não em mim, conseguir impor limites nas minhas relações, não ceder a qualquer custo, estando bem, sozinha ou acompanhada, que é a solitude. Quais são as minhas verdades? Quais são os meus ideais? Saber quais são os meus sabotadores. Sim, existem, né? Sabotadores que são os pensamentos que estão ali na sua cabeça. Existem diversos, né? Ali que eu faço ali com as pessoas, alguns que são os sabotadores, que elas descobrem o que está ali o tempo todo, quais são as personalidades existentes ali nelas, que estão sabotando a autoestima, os resultados, as crenças que estão aqui por trás dos sabotadores, que não deixam ela evoluir nas relações, nos ambientes, no trabalho. Eu quero te trazer uma reflexão. Como seria a sua vida se você pudesse ser quem você é de verdade? Se você não tivesse medo de se expressar? Se você confiasse mais em você mesmo? Se a opinião dos outros não determinasse quem você é? Convido você a pensar sobre isso hoje e colocar de fato no papel. Eu sempre falo para as minhas alunas e pacientes, pensando aqui na neurociência, o quanto que é importante a gente escrever. O cérebro ele só escreve, não adianta digitar no celular, no computador, não tem o mesmo efeito para o nosso cérebro, para a nossa mente. A gente só de fato aprofunda naquilo que a gente escreve. A gente também só pensa, os pensamentos são rápidos e a gente não assimila. Então escreve aí essas 3 perguntas. Essas 4 perguntas. E aí, reflete sobre isso. Compartilha com alguém que você sabe que precisa saber o que é o de verdade, como a comparação está afetando os resultados dela, para ela ter uma vida mais leve, poder desempenhar aí o poder feminino na vida dela.